Que honra, né, para nós fazer parte, né, desse evento, né, estar aqui com vocês. É bem bacana, né, olhar daqui de cima, ver 450 casais, né, unidos, lutando, alguns já experimentando, né, de uma vida abundante com o Senhor, outros ainda lutando, alguns ainda feridos. Mas a nossa esperança é que aquilo que foi compartilhado, né, por todos que entregaram a palavra, possa edificar a sua vida. Amém? Como eu falei para vocês, irmãos, são 10 anos, né, que eu e Railka começamos esse processo de restauração, e eu tenho estudado profundamente, né, vários assuntos relacionados à questão do pecado sexual, para realmente ajudar aqueles homens, né, e mulheres que estão agonizando nisso. E eu posso dizer para vocês que eu comecei a estudar no ano passado um assunto que, assim, tem sido um dos assuntos preferidos do meu coração, e tem sido um clamor no coração daquelas pessoas que têm vivido essa realidade. Como eu falei para vocês, o primeiro grande desafio é a pessoa entender que aquilo que ela sente não define quem ela é. Amém? Aprendemos a lição ou não? Então, o que eu sinto não diz quem eu sou, ok? É diferente do discurso que tem sido pregado em vários lugares. Segundo aspecto, as pessoas perguntam: Paulo, o que eu faço com o que eu sinto? Paulo, o que eu faço com o que eu desejo? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. É possível um homem, uma mulher que viveram tantos anos escravos do pecado sexual não sentirem mais nenhum desejo por assistir pornografia? É possível um homem e uma mulher que nunca mais sentir desejo homossexual? E aí, é sobre isso que eu quero falar com vocês. E o tema, para a gente fechar, porque foi uma promessa nossa, né, é a redenção dos sentidos no cativeiro sexual. Eu comecei falando sobre o impacto pessoal e social da pornografia. A Railka veio, né, com o nosso testemunho, ou seja, a mensagem, gente, que nós estamos entregando para vocês, nós não lemos em livros. Essa mensagem, ela passou e moeu a nossa própria vida, né? E nós louvamos ao Senhor que nos deu graça e força para que nós pudéssemos entregar isso para você, já com um testemunho, né, de vitória, para a glória de Deus. O nosso pecado é escandaloso, mas o que eu posso dizer para vocês é que mais escandalosa é a nossa restauração. Amém? Então vamos pensar sobre isso. Queridos, Aristóteles foi o primeiro camarada que falou sobre os nossos sentidos, há muito tempo atrás. E ele disse que os nossos sentidos são 5. Vamos lá, me ajuda aqui para a gente não dormir, Os nossos sentidos são visão, e tato. Muito interessante, ele disse que são 5 sentidos. Os neurocientistas atuais, eles fizeram pesquisas, eles dizem o seguinte, que na verdade nós temos 26 sentidos. Olha que interessante. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Não importa quantos sentidos são. O que nós precisamos compreender como povo de Deus é o propósito para o qual os nossos sentidos foram criados. Amém? Tudo que Deus fez tem um sentido, um propósito, um destino, aponta para um plano. E nós precisamos, para alinhar uma cosmovisão bíblica, nós precisamos compreender qual que é o sentido e o propósito dos nossos sentidos. Então olha só, queridos, através dos nossos sentidos nós observamos e nós nos conectamos ao mundo ao nosso redor. Olha que interessante. Também é através dos nossos sentidos que nós julgamos e fazemos escolhas. Por exemplo, você, quando recebeu o convite para participar dessa conferência, desse congresso, sabe o que você fez? Você usou os seus sentidos para avaliar o convite e você disse: isso aqui tem valor para mim e para o meu casamento. Mas vocês concordam que outros casais receberam esse convite, olharam para o convite e disseram: isso aqui para mim não tem tanto valor. Então essas pessoas, elas usaram os sentidos para fazer isso. O grande ponto é o seguinte, queridos, que os nossos sentidos, eles foram feitos com um propósito muito interessante. Os nossos sentidos foram feitos para que nós conhecêssemos a Deus, que é Espírito, nas experiências que nós vivemos na vida. E olha só que interessante, Deus não quer só ser conhecido por nós através dos sentidos,
através das experiências da vida. Deus, Ele quer que essa experiência seja uma experiência extremamente prazerosa. Olha que interessante. Então, queridos, os nossos sentidos, eles são uma grande fonte de prazer. Olha que interessante, eu não sei como é que você pensa, né, quando você recebe essa instrução, mas quando eu paro e penso, eu falei, poxa vida, Deus quer que isso seja extremamente prazeroso, quer que nós o conheçamos e tenhamos um relacionamento profundo com Ele, amém? E olha só, queridos, somente o homem, o cachorrinho é lindo, o gatinho é lindo, mas eles não conseguem fazer o que nós fazemos através dos sentidos. Somente o homem é dotado de capacidade de usar os seus sentidos e reconhecer quem é Deus. Eu morei 2 anos em São Luís, nós fomos embora agora em fevereiro, recentemente, para Brasília, para assumir o nosso desafio. E eu confesso para vocês que o meu local preferido em São Luís era 6 horas da manhã ir para a praia caminhar. 6 horas da manhã era só eu, barrigudinho, com os velhinhos. Era muito legal. E sabe o que eu fazia naquela praia, queridos? Eu contemplava a Deus. O meu devocional de oração eu fazia enquanto eu caminhava. E era tão gostoso, eu não sei se vocês chegaram a ver um gordinho chorando na praia um dia desse aí, quando estava andando. Mas várias foram as vezes em que, contemplando realmente a natureza, contemplando as coisas criadas por Deus, eu me enchi de alegria e de gratidão, me emocionei profundamente. Somente o homem, queridos, pode chegar diante de uma cachoeira, desfrutar de uma experiência prazerosa e dizer, glória a Deus. E é isso que Deus quer, em cada coisa você o conheça. Por exemplo, quando você olha para o céu, quando você olha para a criação, você pode dizer que Deus é o grande artista. Ninguém combina forma e cor como Deus combina. Concordam comigo? Então, quando você olha para Ele, você diz, poxa vida, eu sou um artista, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso imitá-lo. Então você olha para a criação, você vê como Deus é criativo e você imita Ele na sua obra. Entenderam? Então, através dos sentidos você o conhece, você se aprofunda nesse relacionamento. Agora, olha só. De novo, os nossos sentidos são uma grande fonte de prazer. E Deus, o que Ele fez? O coração do homem é igual ao coração de Deus, sim ou não? Não. O coração do homem é mau. A Bíblia diz isso. O coração do homem é mau. E aí o que Deus fez? Ele cria a sua ética moral. Deus, Ele cria um limite para que o homem possa desfrutar desse prazer com liberdade. Deus, Ele diz o seguinte, olha, essa aqui é a minha palavra. Tudo o que eu criei é bom. Então você vai até onde eu estabeleci limites para você experimentar. Dessa forma você vai viver muito prazer e você não vai se tornar prisioneiro desse prazer. Entenderam aqui o ponto da ética moral? Todas as vezes, queridos, que o muro, de uma maneira figurada, de Israel era derrubado, era porque o povo tinha abandonado a ética moral de Deus, que são esses limites de proteção para um casamento, para um relacionamento, para a relação de pais e filhos. Então, quando aquele muro estava destruído, o que o povo fazia? O povo relia a Bíblia, restaurava esse alicerce e a glória de Deus e a presença de Deus, ela voltava. Amém? Então, olha só, a ética moral de Deus, ela vai estabelecer limites para que eu e você, por causa do prazer, não venhamos a cometer injustiça. Deus, Ele nos deu a palavra dEle para que nós pudéssemos guardar o nosso coração e não cometêssemos injustiça com as outras pessoas. Entendemos aqui como a ética moral é importante? Gente, dentro de um apelo progressista que nós estamos vendo hoje na mídia, em vários outros lugares, qual é o principal alvo dessa mensagem onde você pode fazer o que você quiser, a hora que fizer e viver o prazer que você desejar? O que está por trás disso? Quem é que eles estão atacando? A ética moral de Deus. A ética moral é antiquada, a ética moral é ultrapassada, a ética moral não é moderna, ela não prioriza as pessoas, ela não prioriza o prazer. Eles começam a atacar a ética moral. Só um detalhe, queridos, preste bem atenção: sem ética moral não existe amor.
Sem a ética moral não existe proteção. Sem a ética moral, os relacionamentos eles passam a ser baseados no egoísmo e na idolatria do coração. Sem a ética moral, queridos, o seu relacionamento está fadado a quê? A ser destruído. Preste bem atenção nos relacionamentos na sua vida, onde eles não foram prósperos e não foram bem-sucedidos. Preste bem atenção o que foi derrubado. Esses limites, eles não foram respeitados. Então, olha só, Deus nos dá os sentidos, Deus ele nos abençoa, para que esses sentidos sejam extremamente prazerosos. Deus nos dá a sua palavra, para que nós estejamos guardados e não nos sejamos escravos dos nossos sentidos. Mas aí acontece algo. Prestem bem atenção em Gênesis 2, não sei se dá para projetar aqui, Gênesis 2, 23. Quando Adão olha para a mulher, ela foi criada por Deus, e ela é entregue ao homem, há uma grande alegria no coração de Adão naquele momento. Ele olha para aquela mulher e ele diz o seguinte: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gente, vocês sabiam que esse trecho da Bíblia, ele é, quando Moisés foi escrever o discurso de Deus, ele é uma poesia? E só um detalhe, ele não é só uma poesia, ele é uma poesia que está sendo cantada. Olha que interessante os textos originais. Então Adão, ele se alegrou ao ver a mulher. Mas gente, engana-se quem pensa que ele se alegrou porque ele viu uma bela mulher. Ele disse o seguinte: poxa, agora eu posso ter relação sexual, encontrei uma correspondente para mim. Gente, a alegria de Adão naquele momento, sabe qual que foi? Que a partir do momento em que ele vê a mulher, ele diz: finalmente, com uma correspondente sexual, eu posso cumprir a vontade de Deus. Essa foi a alegria do coração de Adão. Então, gente, no Éden tudo ia bem, até Gênesis 3, 6. E o que aconteceu em Gênesis 3, 6? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu, e ele comeu com ela. Gente, qual é a diferença aqui sutil disso? Antes desse evento, o homem usava tudo que ele recebeu de Deus para quê? Para glorificar a Deus, para agradar a Deus, para cumprir o propósito que Deus deu ao homem. A partir desse momento, o homem pega os seus sentidos e ele perverte os sentidos, usando os sentidos para buscar prazer para si mesmo. Vocês lembram da ministração de hoje cedo sobre pornografia? Vocês lembram? O que é essa questão da pornografia, queridos? É quando você usa os seus sentidos numa busca de prazer para satisfazer os desejos do seu coração. Aqui, queridos, foi a queda. Aqui realmente começou o problema da humanidade. Então veja bem, sem a ética moral de Deus, sem o desejo santo de agradar a Deus, o homem passa a usar os seus sentidos para julgar, escolher e atribuir valor baseado no quê? Baseado no seu prazer. Queridos, eu não sei quantos estão percebendo quanto isso é perigoso. Imagina um homem escolher e tomar decisões baseados naquilo que dá prazer a ele, somente nisso. Imagina só, já não é Deus que diz: olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Agora sou eu e você que olhamos para as coisas prazerosas da vida e dizemos o seguinte: olha, isso aqui é bom e isso aqui não é bom. E o nosso filtro é o nosso prazer. Vocês conseguem ver o perigo disso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém já viu casa de recuperação para viciado em brócolis? Hein? Por que não? Brócolis? Não tem. Por quê? Brócolis, apesar de ser algo saudável e bom, não é algo que dá muito prazer. Alguém já viu casa de recuperação para viciado em alface? Hã? Por quê? É bom, mas é algo que não nos dá muito prazer. Então, queridos, a escravidão em qualquer área da vida,
ela é baseada no que, queridos? Nas coisas que nos dão muito prazer. Então, a partir do momento, queridos, que você diz o que é bom ou ruim baseado no que te dá prazer, você passa a cometer toda sorte de imundície, toda sorte de injustiça. Agora veja bem, ao invés de brócolis, se agora no lanche tem uma taça de chocolate, de mousse de chocolate, e aí, o que vocês acham? Tem uma bacia de brócolis e uma bacia de chocolate, qual que vai acabar primeiro? Gente, é pecado comer chocolate? Não. Mas você, por conta do prazer, pode escolher comer mais do que você deveria. E isso vai levar você para um caminho de morte. Gente, vocês entenderam aqui como isso é perigoso? Quando você direciona a sua sexualidade, quando você direciona o seu desejo sexual, quando você direciona tudo que você recebeu como uma bênção de Deus para você de maneira egoísta, você está entrando num caminho de escravidão e num caminho de morte. Amém? Então, diante disso, queridos, a partir do momento que a ética moral de Deus é removida, a partir do momento que o homem se volta para si mesmo na busca pelo prazer, sabe o que acontece? Isso se torna o sentido da vida do homem. Quando os rapazes chegam no Prayer Life Ministries para falar comigo, para conversar comigo, é justamente esse entendimento que eles precisam ter. Amém? Gente, vamos fazer uma coisa bem rapidinho, fica de pé aí. Rapidinho. Para a gente finalizar aqui, daqui a pouco, não é agora. Olha só, o que eu vou fazer, gente, com vocês é muito espiritual. Só que só dá certo se todo mundo fizer comigo. Só dá certo se todo mundo fizer comigo. Amém? Tem que ser certinho, beleza? Ó, dá uma olhada na palma da tua mão assim, bota na frente do teu rosto. Seus olhos têm que estar voltados para a palma da tua mão, tá? Olha bem na palma da tua mão. Agora vai baixando a mão, olhando na palma dela, até a altura do teu umbigo. Gente, a gente tem que fazer junto isso aqui. Ok? Agora traz a mão em direção à barriga, encosta no umbigo, na barriga, aperta 1, 2, 3 vezes. E diz assim comigo: cada um tem a barriga que merece. Pronto. Isso é só para vocês acordarem. Eu sei que está duro aí, está cansativo, mas vamos lá. Quem ficou feliz com a barriga aí que tem? Cara, a minha camisa sempre vem com um defeito aqui, não sei porquê. Mas olha só, gente, isso aqui é muito importante, né? Muito importante. Por que uma pessoa vai parar numa casa de recuperação? Porque ela faz escolhas baseadas no prazer. Por que um casamento acaba por adultério? Porque uma pessoa faz escolhas baseadas no seu prazer. Entendemos aqui? Por que uma pessoa mata outra pessoa? Porque ela faz escolhas baseadas no quê? No desejo cobiçoso, no seu prazer. Então, queridos, a redenção, olha só, o desejo homossexual, o desejo por ver pornografia, o desejo por se masturbar, o desejo por adulterar, todas essas coisas, elas precisam ser redimidas. Entenderam aqui? Então, ao invés de você usar todos os seus sentidos, o seu desejo, para se autossatisfazer baseado em prazer, você vai direcioná-los para quem? Para agradar a Deus. Amém? E eu tenho uma base bíblica interessante aqui para mostrar para vocês. Eu até cheguei a citar hoje de manhã, mas quem tiver sua Bíblia, abre em Gênesis 39:9, por favor. Gênesis 39:9. Aqui, gente, em Gênesis 39:9 vai contar a história de José. Olha só que interessante, a esposa de Potifar, ela assedia José, ela chega, né, dizer, olha, vem deitar-te comigo. Ela planejou toda uma situação, para quê? Para que ela tivesse sozinha com José, naquele momento. Ela assedia José, José chega a correr, ela tira a roupa dele. Mas antes disso, é muito interessante a maneira como José respondeu.
Então olha só, José lhe diz o seguinte: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gente, José era um homem cujos sentidos estavam redimidos. Então olha só, o que é uma pessoa com os sentidos redimidos? É uma pessoa que faz escolhas baseadas naquilo que Deus ama e naquilo que Deus abomina. Então o crente, salvo na igreja do Senhor, quando ele chega, ele começa um processo de redenção dos sentidos. Você já está redimido na sua alma, você já está redimido por conta da salvação, mas muitos estão agonizando porque os seus sentidos não foram redimidos. Então nós orientamos os rapazes lá no nosso campus exatamente isso. Cara, você tem usado os seus olhos, você tem usado todo o seu corpo voltado para si mesmo. Você precisa redimir isso para a glória de Deus. Nós usamos, por exemplo, esse exemplo de José aqui. Segundo exemplo, gente, Lucas 4, capítulo 4, versículos 1, 4. Vamos falar de Jesus? Jesus, gente, 40 dias no deserto. Nesses 40 dias ele não comeu. Não comeu. Gente, eu ficava imaginando, cara, Jesus devia estar sentindo cãibra, de tanta fome, 40 dias, sem comer, eu um gordinho, ficar imaginando, ficar 2 horas sem comer já é ruim, Imagine 40 dias, mas brincadeiras à parte, gente, olha que interessante, Satanás vem tentar Jesus, e ele vem exatamente nessa fraqueza. Olha só, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em... Mas Jesus lhe respondeu: não só de pão viverá o homem. Mateus, ele vai complementar: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante, gente. O que Jesus estabeleceu como base de escolha para a vida dele? A palavra de Deus. O que José escolheu como base de decisão para a vida dele? A palavra de Deus. Entenderam aqui o que é um processo de redenção? Ou seja, ao invés de eu fazer escolhas baseadas no prazer que eu sinto, eu passo a fazer escolhas naquilo que glorifica a Deus. E qual é o processo que nós precisamos encarar nisso? Qual é o processo que nós encorajamos e um princípio bíblico que nós usamos lá no nosso ministério? É o processo de Romanos 12, 1, 2. Gente, vamos rapidamente aqui aproveitar 2, 3 minutinhos para contextualizar Romanos 12. Paulo já havia pregado o evangelho em toda a Ásia, e Paulo havia entendido que ele deveria ir para a Espanha. Só que olha só, existia um grupo de judaizantes que perseguia Paulo, verdade ou não? Então havia um grupo de judaizantes. Então o que Paulo faz? Ele não fundou a igreja de Roma, eles não conheciam a Paulo. Então Paulo disse: olha, para eu ir para a Espanha eu preciso da ajuda de uma igreja. E o que Paulo pensou? Roma é no caminho, então eu posso passar por Roma e conseguir os recursos que eu preciso para fazer minha viagem para a Espanha e começar a anunciar o evangelho naquela região. Mas como Paulo era perseguido pelos judaizantes, qual foi a proposta de Paulo? Eu vou escrever uma carta com a doutrina que eu prego, para que eles possam conhecer, e quando eu chegar lá, isso já está bem adiantado e resolvido, porque Paulo foi muito perseguido. Paulo foi muito perseguido por esse grupo de judeus, que ele pregava o evangelho e eles iam lá perverter a mensagem dele. Então ele antecipou isso, para que de repente a viagem dele fosse breve. Então é muito interessante, gente, porque de Romanos 1 até Romanos 11, Paulo ele expõe o evangelho que ele prega. E a partir de Romanos 12, Paulo ele vai dar conselhos práticos para a igreja. E olha só que interessante, Romanos 12, 1, que está escrito: rogo-vos. Ele não pede, ele roga. Rogar, queridos, é um clamor profundo realmente do coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Queridos, quais são essas misericórdias de Deus aqui?
o evangelho que Paulo havia pregado de Romanos 1 até Romanos 11. Justificação pela fé, filiação e todas as outras coisas, né, que ele prega naquele momento. Então, quando você entende o evangelho de Deus, quando você entende, ele diz o seguinte: olha, eu rogo por conta dessas misericórdias, ou seja, por conta do que Cristo fez, do que ele representa para você como igreja, eu rogo a vocês que se apresentem com o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gente, olha que interessante, ele usa elementos do culto antigo para trazer uma mensagem nova, agora baseado no sacrifício de Cristo. Agora o sacrifício não era um cordeiro que você tinha que trazer, agora o sacrifício tinha que ser quem? Você. E o sacrifício vivo, queridos, olha só, era com um culto racional, ou seja, um sacrifício com entendimento. Gente, eu vou fazer de novo aquela dinâmica, ou não, né? Não precisa. Então vamos lá, vamos aguentar, falta 2 slidezinhos aí para a gente fechar. Mas olha só que interessante, o que é esse sacrifício vivo? Gente, os seus sentidos, eles não vão ser redimidos se você não aprender o valor do sacrifício. Então você realmente, como crente, como um cristão que entendeu as misericórdias de Deus, precisa se oferecer como um sacrifício vivo no altar do Senhor. O que é esse sacrifício? É um processo de renúncia voluntária diante do pecado. Então a tentação vem, você vai dizer não. A tentação vem, você vai se afastar. A tentação vem, você não vai dar o consentimento da sua vontade. A tentação vem, você vai pedir ajuda. Amém? Ou seja, você vai se oferecer como um sacrifício vivo, né? Ou seja, uma vida sacrificando a sua vontade naquilo que contraria a vontade de Deus. E no versículo 2, olha que interessante, ele fala de um processo de renovação de mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Gente, essa palavra transformai-vos, em grego é metamorfose. Metamorfose, gente, é aquele processo que a lagarta passa para virar borboleta. Então veja que é uma transformação profunda que Paulo está usando aqui, para que a gente possa entender. Então olha só, num primeiro momento você sacrifica a sua vontade, num segundo momento você começa a aprender das coisas de Deus, renovando a sua mente para que você possa enxergar aquilo que antes, por conta do pecado, você não era capaz de enxergar. Amém? Então a gente usa esse processo com os rapazes e é algo que tem dado muito certo. E para a gente encerrar, é muito importante nós conhecermos um conceito que tem sido muito deturpado ao longo dos últimos anos. É o conceito do amor. Queridos, com toda a nossa complexidade, com toda a nossa humanidade, eu e você fomos feitos para amar a Deus. Mateus 22:37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu, de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu. Este é o grande e primeiro. Gente, esse é o alicerce da vida cristã. Você é incapaz de renunciar àquilo que te dá prazer se você não amar e temer a Deus com toda a força do seu coração. Ele fala de uma intensidade, profunda. Dentro da cultura hebraica, gente, é muito fácil eles pensarem em Deus. Desde a fundação da cultura hebraica, existe o conceito de Deus, existe lá os princípios, existe todo o histórico. Então, quando você vai buscar a definição correta de amor, você vai buscar onde? Você vai buscar nas Escrituras. Amém? E olha só, gente, a palavra hebraica para amor, o conceito correto de amor é ahavar. Ahavar. E sabe qual foi a primeira vez que essa palavra apareceu? Lá em Gênesis, quando Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, a quem tu ahavar, a quem tu amas. Então, gente, amor é sacrifício, amor é renúncia. Você não mede amor por aquilo que você recebe, você mede amor por aquilo que você está disposto a sacrificar. Olha que interessante. E é mais ou menos assim para que a gente possa entender. Eu amo mais a Deus, mais ao meu irmão, do que este pecado que eu preciso abandonar.
Eu tenho mais prazer em Deus, eu tenho mais prazer no meu irmão do que neste pecado que eu preciso abandonar. E a partir do momento que você entende esse conceito, a partir do momento que você alinha o seu coração para fazer a vontade de Deus, a santidade, ela passa a se tornar uma realidade na sua vida. Amém? Eu estou há 10 anos livre, como eu falei para vocês. Eu não tenho mais desejo de ver pornografia. 10 anos se passaram e realmente os meus sentidos foram redimidos nessa área. Eu conheço algumas pessoas que vieram do estilo de vida gay e essas pessoas não têm mais desejo homossexual. Realmente os sentidos, eles foram redimidos seguindo esses princípios. Eu não tenho mais desejo de me masturbar. O que ainda acontece hoje em dia, às vezes, muito raramente, é quando uma mulher, talvez mais sensual ou mais bonita, às vezes, raramente chama a minha atenção. Então, quando isso acontece, eu olho assim, poxa, essa moça é bonita. Opa, sou cristão, sou casado, e isso não glorifica a Deus, e eu faço o meu caminho de volta. Vocês entenderam aqui? Então, vem a tentação, mas você aprende a dizer não para o seu mau desejo. E a partir do momento que você torna isso um hábito na sua vida, os seus sentidos, eles serão redimidos. Vocês entenderam? Existem muitas pessoas que não conseguem. Existem muitas pessoas que a pressão é muito grande. Por quê? Porque elas ainda alimentam o desejo cobiçoso. A partir do momento que você não alimenta o desejo cobiçoso, começa o teu dia de manhã cedo e você diz o seguinte: Deus, muito obrigado pela sua misericórdia que se renovou essa manhã. E eu vou viver um dia para a tua glória. Eu vou viver um dia onde tu vais ter prazer em mim. E você passa a viver aquele dia, queridos, para a glória dele. E tudo o que você fizer vai apontar para ele e vai dar prazer a ele. Sabe o que vai acontecer com os seus sentidos? Eles vão ser redimidos. Nós temos usado, queridos, esses conceitos. Eu tive que pular aqui muitos dos princípios por conta, do horário. Mas acreditem, é possível. Mas o mais importante, queridos, é assim: depois de 2, 3 anos, vem um desejo no seu coração, é só você aprender a dizer não para ele. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Gente, qual é o sentido da vida de um homem? Qual é o sentido da vida de um homem? Hein? Segundo a visão globalista, o homem ele tem que viver para a sua felicidade, buscar a sua felicidade. Mas segundo a Bíblia, o sentido da vida do homem é viver para glorificar a Deus. Os caminhos do homem são os caminhos de Deus. E o alicerce é a fé em Deus. Então, querido, se você realmente alinhar a sua vida, abandonar esse estilo de vida de autogratificação e de egoísmo, você direcionar a sua vida para Ele, você vai conhecer a liberdade. E não só isso, você vai conhecer o verdadeiro prazer da vida. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso de ministração com os meus irmãos. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor semeou, em especial no meu coração, no coração da Railca, nesse dia tão precioso, Pai, com o Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós queremos louvar o Senhor, Pai, com as nossas vidas. Nós queremos viver, Pai, desgastando as nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, em nome de Jesus, todo esse congresso, Pai, desde o início até agora, ele foi pensado para que tudo aquilo que for semeado, tudo aquilo que for direcionado, seja enviado na direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o coração de cada um dos meus irmãos possa acolher com alegria essa palavra, possa acolher com alegria os testemunhos, possa acolher com alegria toda a beleza dos grupos que se apresentaram. Pai, muito obrigado. Tudo que foi feito hoje, foi feito para o Senhor. Derrama da Tua bênção, Pai, na vida dos meus irmãos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.